Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina didática 1, Fundamentos e Práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno e na aula de hoje nós vamos estar trabalhando com o papel da investigação no processo de formação docente. Vou trazer aqui para vocês hoje alguns questionamentos sobre esse processo, sobre esse papel da investigação, né? Então, a gente já falou que o professor, o pedagogo, né, em formação, assim como vocês estão, ele é um eterno aprendiz, né? Mas em construção a vida toda, né? A gente nunca deixa de estudar. Então, essa investigação, ela deve ser algo a ser, eu diria que é uma pedrinha que a gente coloca na nossa mochila, né? A cada dia a gente tem que colocar uma pedrinha da formação na nossa mochila e investigar e buscar informações e refletir sobre as nossas práticas é fundamental, tá? Então, é evidente que para estar dentro de uma sala de aula, o professor já passou por uma graduação e está formado. Mas será que isso somente é suficiente? Eu pergunto para vocês. Às vezes também a gente sabe que tem professores que vão para a sala de aula, né, por uma demanda do município, ou de uma escola em específico, ainda sem estar formado no período da graduação. Tudo bem, mas eu continuo a perguntar. Será que isso é suficiente? Será que só fazer um curso de pedagogia, só uma licenciatura é suficiente para atender às demandas da escola, dos alunos, desse mundo globalizado que a gente se encontra? Vocês vão me responder isso, tá? À primeira vista, o que somos? Olhemos para nós e para a nossa história. Vamos pensar um pouquinho sobre os nossos nós, a nossa linha do tempo, né? Quem eu era, aonde eu estudei, como que foram as minhas vivências na escola, quem foram os meus professores, como que foram os exemplos deles de professores para mim, tá? E quando a gente faz esse caminho, né, quando a gente viaja no túnel do tempo da nossa vida, da nossa história, a gente consegue trazer informações que são pertinentes, que vão fazer parte do nosso ser docente, né, da nossa prática docente, tá? E aí, o que a gente precisa, dentro dessa linha do tempo, observar, né? Eu até já disse para vocês, os papéis docente, quem foi meu professor, como que eu fui aluno daquele professor, porque você sabe que as nossas relações, né, os nossos relacionamentos, eles são via de mão dupla. Às vezes, aquilo que um determinado professor me oferece, eu lhe ofereço na mesma medida. E tem professores que eu não consigo me relacionar bem, porque ele também não me oferece um bom relacionamento. Então, é importante que, se vocês puderem, depois dessa aula, né, anotem aí, se vocês puderem fazer um diário, tá? Um diário, uma linha do tempo da história acadêmica de vocês, seria interessante para que vocês possam estar reconstituindo essas memórias de vocês que são tão importantes, tão significativas, tá? O papel do processo de ensino e aprendizagem. Como era o ensino e aprendizagem na época que vocês estudavam na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio? Existia preocupação com o aluno ou o professor era o detentor do saber? Qual era o papel da formação? Você lembra de ver os seus professores participando de formação, de seminário, de jornada, de congressos? O papel das parcerias, como que acontecia a relação com, com a direção da escola, com o posto de saúde, com a coordenação, com o município, com o estado, como que acontecia essas parcerias? Você consegue lembrar de alguma ação, feira de ciências, o dia da família na escola, em que aconteceram essas parcerias? E o papel da afetividade? Quem foi o professor que marcou a sua vida, positivamente ou negativamente? Vamos lá, vamos tentar fazer essa escrita, vamos tentar fazer esse levantamento, né, essa investigação pessoal da história de vida estudantil de vocês. Façam isso depois dessa aula, tá bom? Então, a partir
disso tudo, né? Desse processo de me investigar, de me auto-investigar, quais as possibilidades de ação, né? O que eu posso fazer para estar evoluindo no processo pedagógico? É vital perceber, antes de tudo, que a instituição como um organismo vivo, que se nutre pelo trabalho de todos nós. Então, fazer a escola é fazer uma escola feita de gente. Gentes que têm cada um a sua história, cada um as suas experiências, cada um as suas vivências e que precisam conviver, congruir para o mesmo objetivo, que é o ensino, que é a aprendizagem, mas que a gente precisa pensar nisso de forma individual, mas também coletivamente, tá? Então, conhecer, estudar e diagnosticar a situação, qual o nosso papel, por exemplo, elaborar estratégias de ação, nossas estratégias individuais, mas também estratégias coletivas, junto com a escola, avaliar os resultados, o que a gente tem até aqui, o que a gente pode melhorar, o que a gente está muito ruim, né? Então, é permanentemente retomar o ciclo para aprimoramento das ações. Essa investigação individual e coletiva, ela deve ser constante. Por isso que o Paulo Freire diz que é necessário, né? Ele apresenta como princípio da educação, como princípios da pedagogia, esse processo de ação e reflexão sobre a prática, tá? E a partir dessa ação macro, né, que é esse pensamento, esse investigar coletivo, a gente precisa pensar em alguns aspectos. Por exemplo, o aspecto da permanência, né? Quais são as variáveis que caracterizam a permanência de boa qualidade na escola? Boa qualidade não depende da Secretaria de Educação, não depende da infraestrutura somente, não depende da gestão da escola, depende de inúmeras variáveis que vão influenciar nessa permanência da qualidade da escola, né? Tanto que até o censo escolar, essas avaliações externas, quando elas acontecem, elas fazem esse levantamento dessas variáveis, né? Como é que está a participação da família na escola? Como é que está a relação professor-aluno, relação professor-gestão? Então, todas essas variáveis, elas vão influenciar na qualidade da escola. E o êxito? Como que se materializa o êxito estudantil? O que é o êxito estudantil? É o aprendizado, certo? Então, consequentemente, a materialização desse êxito estudantil deve passar pela busca do aprendizado, que passa pelo ensino, certo? E tem mais. A gente precisa pensar dentro dessa proposta de investigação, no âmbito escolar, com os agentes que fazem a escola, 3 pontos. A articulação, como que nossas ações têm sido articuladas enquanto sujeitos implicados? Como que a gente tem articulado a minha ideia com a sua ideia, com a ideia do colega, dentro do espaço escolar, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista das avaliações, do ponto de vista dos projetos. E como é que isso vai acontecer? Através de um diálogo. O quanto temos conversado sobre a escola que queremos e o que queremos para ela. Então, esse diálogo, ele vai auxiliar na articulação para que a gente alcance o êxito estudantil, tá? Então, é através do diálogo que a gente vai estar podendo elencar, elaborar ações que possam estar subsidiando esse êxito estudantil. E aí a gente vai ter o eco institucional. Em que medida o que temos feito guarda ressonância com os documentos e ações institucionais? Sabe aquele PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, ou somente PP, Projeto Pedagógico, ele traz dentro da sua organização, da sua estrutura, metas a serem alcançadas. Que metas nós conseguimos alcançar em 2 anos de escola? Que objetivos, que
qual é a visão, qual é a missão. Então, o ecoinstitucional está muito ligado com essas questões da prática, né, da resolutividade das ações colocadas no documento, tá? Então, essas ações institucionais, elas são fundamentais para que a gente possa estar tomando partida para as próximas ações, para as ações futuras, certo? Mas isso depende de quê? Da articulação dos atores e do diálogo entre a equipe, tá certo? E tem mais. Quais são as soluções coletivas e individuais que temos encontrado nesta caminhada? Quem pode enumerá-las? Isso é importante, né? Quais foram as soluções que até aqui a gente encontrou? Quais são os resultados que a gente tem que são referentes às ações estabelecidas, as ações elencadas como metas? Então, se faz importante que a gente também dê visibilidade a essas soluções, tá? Para que a gente não fique achando que tudo é problema, que tudo está por fazer, porque na escola o tempo todo está se fazendo algo, né? Algo que vai trazer essas soluções e, consequentemente, aquilo que a gente chama de êxito estudantil, tá? Porque para que a escola funciona? Para ensinar. Para ensinar quem? Os alunos. E como é que os alunos vão aprender? Através do processo de ensino repassado, né, mediado, intermediado pelos professores, certo? E aí, o cenário ainda aponta para outros desafios, lembrando que nós estamos, né, no século XXI, que nós temos, precisamos observar a relação entre nativos digitais e emergentes digitais no âmbito pedagógico, tá? Então, esse processo de globalização, essa sociedade pós-moderna que nós temos hoje, é um constante desafio para o professor formado no século XX, com conhecimentos do século XIX, que muitas vezes não se deixa levar em consideração pelos avanços tecnológicos. Os nossos alunos, eu costumo dizer que eles estão nascendo com um tablet na mão, né? Então, consequentemente, eles têm, isso eu falo de criança, tá? Não estou falando de vocês, não, vocês também, mas as crianças, elas têm um poder, né? Imaginativo, criativo, de competência tecnológica mesmo para a tecnologia, para o uso das ferramentas digitais, que nós não temos, porque nós somos o que esse slide apresenta para vocês, emergentes digitais, nós fomos trazidos para o mundo tecnológico, né? Porque somos nascidos no século XX, e eu sou nascida no século XX, né? E essa demanda tecnológica faz com que eu busque constantemente, investigue, busque, reflita sobre as minhas ações, e cada dia eu sei que eu menos sei, tá? Então, observar o geral e o particular, e vice-versa, é fundamental, né? Observar como que está o universo, como é que estão as políticas educacionais, como que teorias estão sendo reformuladas, é super importante para que a gente possa estar aprimorando as nossas práticas. O que essa mensagem quer nos dizer? Olhem só para esses emojis, né? Aqui eu consigo, as pessoas hoje constantemente, né, no WhatsApp, nos aplicativos de mensagem, utilizam sinais, né, utilizam símbolos, utilizam imagens para falar sobre seus sentimentos, sobre suas emoções, sobre suas viagens. Então, é importante que a gente saiba que essa linguagem, que é uma linguagem digital, ela está cada vez mais presente, né, na nossa escola, no nosso dia a dia, e nós precisamos estar preparados para ela, tá? E aí eu trago aqui para vocês a teoria, né, do triângulo pedagógico de Jean Roussay, que fala, né, nesses 3 pontos principais, por isso que é um triângulo, né? O docente, o saber e o discente.
E como fica a nossa didática, né, do ponto de vista dessa tecnologia, dessas reformulações, desse processo de globalização? A gente precisa entender que não dá para fazer ensino, aprendizagem, né, não dá para gerir um processo de ensino-aprendizagem sem esses três atores protagonistas, né? O professor, o saber, que é o conteúdo, e o aluno. E onde entra você e o outro, né? Onde entra a relação com o outro, né? A relação de aprendizado é justamente nessa troca, nessa interação, nessa mediação, que vai fazer com que esse saber ele seja consolidado, tá? E não termina por aqui, tá, gente? A gente tem desafios a serem vencidos. Considerar a necessidade de pedagogias que atentem também para o digital, mas, acima de tudo, para o relacional. Por isso, vocês vão ouvir, ao longo dos estudos de vocês, falar sobre competências socioemocionais. Vocês vão ouvir falar sobre desenvolvimento psicológico, desenvolvimento emocional, desenvolvimento social. Não se concebe mais escola, aprendizado, livre dessas relações, né, dessa associação com o que eu sei, com o que eu sinto, tá? A BNCC, que é um documento normatizador das habilidades, das competências que precisam ser trabalhadas na educação básica, ela vai trazer para a gente essas competências que precisam ser desenvolvidas, né? No mesmo processo em que se desenvolve as habilidades cognitivas, se desenvolve também as competências socioemocionais, tá? Um segundo desafio é perceber como o mundo aqui dentro e lá fora interfere nas relações e na permanência e êxito. Então, essa relação de permanência e de êxito estudantil, elas estão constantemente sendo reformuladas, né? E que as relações entre o externo e o interno à escola, a sociedade, a influência da sociedade, por exemplo, quando a gente fala de violência doméstica, a violência doméstica, ela é um mal do século, né, que atinge o aluno em casa, mas ela também atinge o aluno na escola, e ela também influencia no êxito estudantil, né? Isso na falta do êxito estudantil, porque quando a criança apanha, ou quando a criança vê alguém apanhando em casa, ela traz aquela emoção negativa, ela traz aquele pensamento ruim para a escola, e muitas vezes ele vai se tornar agressor, ou ele vai se tornar permissivo à agressividade, consequentemente diminuindo a sua capacidade de aprender, né? E um terceiro desafio é compreender a avaliação como um mecanismo de melhoramento e nunca de punição, tá? Quando nós estivermos falando, quando vocês estiverem pagando a disciplina avaliação educacional, vocês vão ver muito isso de uma forma muito mais profunda, mas é importante que eu diga para vocês que avaliar, que fazer prova, não é sinônimo de punir aluno. Eu quero ser professor para mim poder colocar uma nota zero para o meu aluno. Você precisa pensar que quando você dá uma nota zero para o seu aluno, você está dando uma nota zero para você também, porque essa avaliação, ela é uma moeda de duas faces. Ela é, ao mesmo tempo, do ensino, mas também da aprendizagem. Como que você ensinou? Foi nota 10? Então, o aluno aprendeu de nota 10. Você ensinou de forma zero, então o aluno tirou nota zero, tá? Então, é importante que a gente possa fazer valer esses desafios, vencer esses desafios, né, a cada dia, tá? O professor, ele precisa se aprimorar continuamente, bem como desenvolver suas competências. Ele demonstra uma qualidade de ensino superior em sala de aula, e isso pode ampliar o seu campo de trabalho. Então, quanto mais o professor se aprimora, mais ele vai ter uma qualidade de ensino para oferecer na sala de aula. Todos sabemos que a importância inquestionável de contar com um educador competente dentro das escolas, não é isso? Isso fica mais claro se considerarmos que nossos jovens estão em constante mudança, e para acompanhar esse ritmo novo do mundo, né, é necessário que os professores se adaptem e aprendam com essa nova realidade, tá?
principalmente do ponto de vista da tecnologia, tá? Que a gente está falando aqui. Sendo assim, a formação continuada, ela visa engajar os profissionais em processo de aperfeiçoamento, com pesquisa, projeto, estudos, reflexões e críticas, para que assim possam estar sempre bem informados e atualizados acerca das novas tendências educacionais. Então, isso quer dizer que a investigação favorece a criação de novos ambientes de aprendizagem, dando novo significado às práticas pedagógicas. Vocês percebem? Por quê? Porque o professor ele está constantemente aprendendo, constantemente buscando informações e, consequentemente, ele está dando novo significado a essas práticas pedagógicas. Por isso que a capacitação de professores, a formação continuada, melhora consideravelmente o ensino da instituição. E porque eles aprendem com isso, né, novas metodologias de ensino-aprendizagem, técnicas de didática e formas de lidar com os desafios do trabalho em sala de aula. Segundo o Antônio Nova, ele diz que a formação continuada se dá de maneira coletiva e depende da experiência, reflexões como instrumentos de análise. Por isso que nós iniciamos falando sobre a investigação da sua experiência, né, das suas vivências pedagógicas no âmbito da sua vida estudantil. Então, a formação, ela representa papel estratégico para a qualidade do ensino. Não dá para fazer uma relação ensino de qualidade com má formação de professor, tá? Essa matemática não funciona. Então, pontos que a gente precisa refletir constantemente. O que precisa ser melhorado, né? Do ponto de vista da minha prática pedagógica, das minhas vivências, das minhas experiências, das minhas competências docentes. Quais os pontos fracos que eu tenho? Quais as deficiências e falhas na minha forma de ensinar? Onde queremos chegar? São as metas, são os objetivos que eu quero alcançar. E, consequentemente, que eu vou fazer com que haja aquele êxito estudantil. Tá? A ideia é uma cultura de trabalho coletivo, de responsabilidade de todos. O grande eixo é a formação pedagógica, questões fundamentais para o trabalho dos professores em sala de aula e alicerçado nas orientações legais. Na aula passada, nós falamos sobre a BNC, né, que é a Base Nacional Comum de Formação de Professores da Educação Básica. Ela está alicerçada nas orientações legais, né, dentro desse âmbito das orientações legais. O plano de carreiras, a LDB, as diretrizes da educação básica como um todo, elas vão ser questões fundamentais para que a gente possa estar fomentando esse processo de formação continuada, tá? E aí, gente, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço quem esteve até aqui nesse momento. Quero dizer para vocês que nós vamos ter nesse módulo 3, nós vamos ter um questionário em que vocês poderão estar respondendo perguntas a respeito de todas essas aulas que nós estamos trabalhando, né? Nós estamos apresentando para vocês. Então, fiquem ligados, consumam o material que vocês têm na plataforma, para que assim vocês possam estar tirando nota 10, né? Consequentemente, mostrando o que vocês aprenderam, tá certo? Um abraço em todos, todas e todes, e que a gente possa se encontrar na próxima aula, tá? Tchau, pessoal. Tchau, tchau.